Guilherme, tá me ouvindo? Quem é esse Moto G aqui? 8 Plus. Fran, oi? Tá me ouvindo, Fran? Fran, tu me ouve? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Fábio, Guilherme, estão aí? O Guilherme, bem deitadão. Tá bom aí? Claro. Vou descansar agora. Aproveita. Ô, Fábio, bota teu vídeo, velho. Fábio, tá ouvindo? Karina? Vou dar um tempinho aí, esperar para ver se mais gente entra. Mas por enquanto, para os participantes aí, como é que vocês estão? Todo mundo em casa, passando muito álcool em gel, cuidando-se. Trabalhando? Ótimo, também tô. Mais do que antes. Muito mais. Lembrando que o agro não para, hein? É verdade. Nossa, Graças a Deus. É ele que salva a gente, né? é, Sempre foi. verdade. Oi, Karina. Oi. Rafa, Fábio, Gustavo não conseguiram colocar imagem. Rafa apareceu agora.
Eu consegui, mas não quero. Fábio, fala. Agora deu certo. Deu. Que feio, Guilherme. Ô, Matheus. Ah, Laine, Oi. tá ouvindo? Tô. Ai, meu Deus. Que foi, Laine? Nada. Oi, Karen. Oi, pé. Ai. Ai, Deu meu na Deus. música. Ai. Finalmente tá ouvindo. E aí, Laine? Oi, Karen. Corona. A Laine tá com corona, gente. Credo. Olha, Aqui tá uma galera com corona. aqui também. Ah, isso é Angélia. Um monte. Sério. Amigos meus, muito próximos. A gente, esse final de semana, passou um sustão aí com um grande amigo nosso, mas tá estável agora. Aquele cara que tava na UTI. Não, não chegou para UTI. Por enquanto, tá estável no quarto. Mas tem muito caso, galera, eles não estão contabilizando quem está em hospital público. É somente quem está em hospital particular, é somente quem está em hospital público. Então, tem muitos casos que a gente não tem. Galera. Oi, Karina. Participantes. Gente, se tiver um cachorro quando é o meu, tá? Gustavo não está conseguindo entrar. A Karina até arrumou a cama. Tem os luxos da parede, que Deus me livre. Dedo na boca, Guilherme. Que isso? Tá sensacional. E visualizar. meu Deus. Essa, né? Meu. Ô, cachorrada. Vamos um graxainha, amigo. Meu Deus do céu. iPhone de Laine. Nada. Bom, galera, enquanto o resto vai tentando entrar, vamos conversar um pouquinho, então. Eu não sei se vocês chegaram a observar o material que foi postado no AVA hoje, chegaram a conseguir olhar? Uhum. Não. Olhei. Olhei. Viram um videozinho que eu coloquei, que eu tentei gravar as aulas, mas olha, deu tudo errado. Pensa num dia para dar tudo errado, eu não consegui. Ontem, uma hora era o meu computador, outra hora era outro problema que dava, enfim. Mas aí eu consegui gravar somente com a voz. Vocês conseguiram ouvir quem acessou? Aham, eu vi. Eu assisti Sim. a aula, mas eu não cheguei a analisar cada coisa. Não. Eu ouvi também. Beleza. Eu queria ver com vocês se tem alguma dúvida até agora do material e do desafio. Quais são as dúvidas de vocês? A gente vai tentar sanar aqui agora, tentar conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né?
e tentar resolver as pendências que ficaram aí. Primeiro, eu queria reforçar ali, não sei se vocês viram que eu coloquei um recadinho, que a nossa aula prática, que seria sábado agora, dia 28, passou para o dia 18. O Leandro Sestoneto já conversou com o proprietário lá da fazenda e ele topou, né, que a gente fizesse essa aula dia 18. Então, a princípio, tá para o dia 18 à tarde, tá? A gente fazer essa aula, dia 18 de abril, tá, galera? Lembrando que a gente vai fazer a retomada da aula no dia 18 de abril. A princípio, a gente vai ter aula EAD até o dia 17 de abril, tá? Não sei se vocês viram aí o decreto do ministro da Educação, porque é ele que determina isso. Eu sei que todos estão muito afoitos com esses EADs, estão preocupados com o EAD, não é só vocês, nós também. Se fosse uma escolha nossa, vocês podem apostar que a gente não escolheria estar ministrando essas aulas EAD para vocês sabem disso, porque a Unibab não ganha nada com isso, muito pelo contrário. Tá bem difícil para todos nós, né? A gente estava achando que ia poder voltar essa quarta-feira agora, mas não poderemos por enquanto, né? Tem um decreto aí que a gente não pode. Eu sei que vocês estão com saudade um do outro, mas presta atenção aqui, depois vocês conversam. A Laíne e a Fran estão só sorriso, uma trocando piscadinha da outra. Gente. Ah, sim, da onde? Para, né? Olha, é muito amor. Né, olha. Claro, né? Aí 2, 3 semanas, né? Tá louco? Eu tô rindo porque apareceu uma Yasmin aqui. Eu não sei quem é. É uma perdida aí. Conectar com o telefone de Daí a Fran foi pedir no grupo quem é essa Yasmin. Então, na nova a gente entrou agora no curso. Bom, enfim, galera, continuando então. Meu Deus. Vai ter essa aula EAD até dia 17, tá? Se as coisas se estabilizarem, há aí uma esperança que se estabilize antes disso. Pode ser que volte na outra semana, antes ainda do dia 17, mas a princípio, somente dia 17. Então, até lá, a gente vai tentar manter as aulas à distância da melhor forma possível. Eu sei que tem bastante coisa para a gente organizar, tem bastante professor que não colabora da forma que deveria colaborar ou, né, que está tendo dificuldade. Mas como eu já mandei um videozinho para vocês, pedi compreensão para vocês, peço de novo. Não é uma escolha nossa, não é, volto a afirmar. A gente só está seguindo normas, a gente não pode também cessar as aulas para que vá até as férias, né? Mas o que a gente vai poder fazer eu já conversei com o Leonardo e com os professores e não teremos aulas práticas em EAD. Então, as aulas práticas, elas vão ser realocadas todas depois do dia 18. E aí, se precisar avançar um pouquinho lá nas férias por conta das práticas, a gente vai avançar um pouquinho lá nas férias para poder ter essas práticas a campo, tá? Então, isso a gente vai fazer. A gente não terá, não sei se vocês perceberam que nesse sábado nenhuma aula prática foi postada. E no próximo, que não tiver, enquanto não tiver aula prática no sábado, a gente não vai ter num formato à distância, tá? A gente vai priorizar todas essas aulas presenciais. Já estou fazendo a realocação ali do calendário, não terminei ainda porque não é fácil, os professores também são professores de outros cursos, de outras universidades, e eu tenho que tentar casar a disponibilidade deles, né? Às vezes eles têm disponibilidade no dentro do curso de agronomia, mas não tem disponibilidade dentro de um outro curso que eles estão dando a aula, então eu não consigo trocar. Mas estou estudando o calendário, estou fazendo devagarinho essas mudanças. E daí logo passo a proposta para vocês verem. Oi, Gustavo, conseguiu? Agora deu certo. Deu certo? Tá? Então, eu peço encarecidamente para vocês um pouco mais de paciência. Eu quero sim que vocês continuem me apontando os problemas que vocês estão tendo com os EADs, com o professor que está colocando conteúdo inadequado ou que está colocando conteúdo de mais, de menos, enfim, tá? Podem continuar me apontando, que isso é extremamente importante para que eu consiga também estar organizando essas aulas, inclusive das minhas aulas, né? Porque a gente acha que está fazendo uma coisa bem feita e às vezes não está. Né? Então, só vocês que podem me dar esse feedback. Mas lembrando que nós temos aula todos os dias, das 6h50 até as 10 horas, correto?
correto? Nem sempre. Então, eu queria pedir para vocês que nesse período vocês se dediquem às aulas em casa, né? Para dar conta de fazer. Porque realmente, se eu tirar somente 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, eu não vou dar conta de fazer essas aulas EADs. Eu tenho que usar essas 3 horas que eu tenho e realmente sentar na frente do computador e tentar fazer as atividades que os professores propõem ali, tá? Para dar conta dessas aulas. Beleza, galera? Ô, Jana, Pode falar. se atrasar não tem problema. Não, eu também não vejo. Atrasar o término do semestre, tu diz? Não, eu também não vejo problema Não, se nenhum. atrasar A entrega das as atividades. atividades. Se atrasar minhas atividades, não tem problema. Depende, né, Guilherme? Se você fica deitado assim, sempre vai atrasar todas elas, né? Faz a tua parte, tá? A gente tem que fazer a nossa parte também, galera, porque a gente não tá de férias. A gente só não tá lá na sala de aula, mas a gente tá estudando de casa. Então, ninguém tá de férias. Tá todo mundo fazendo a sua parte de casa, né? Então, para fazer a nossa parte de casa, a gente tem que colaborar, né? Como assim colaborar? Eu tenho que sentar na frente do computador e eu tenho que fazer o meu trabalho, a minha parte. Assistir as aulas que o professor colocou. Eu vou fazer isso aqui. Tem alguém falando você? Acho que não, né? Eu tô doida. Tá. Quem é que tá com conversa aí por trás? Tô escutando ao vivo. Galera, agora voltando para a nossa aula, tá? Alguma dúvida sobre a disciplina de manejo de solo que vocês gostariam de começar? De falar? Ô, Jana, esses conteúdos que a gente tá vendo no AVA, eles vão ser discutidos novamente ou vai ser só no AVA mesmo? Se a gente tiver tempo, a gente vai discutir novamente. Tudo depende do calendário. Eu já pedi para os professores tentarem, ao menos, dar uma pincelada, quando voltar no presencial, dar uma pincelada nesses conteúdos, para que vocês relembrem, né, esses conteúdos ali, tá? Ô, Jana, Pode falar, né? a gente tem os exercícios de hidráulica e algumas contas, alguns cálculos para resolver. E quem não conseguir resolver, tem algum problema? Ou tem que falar com a Sônia? É bom mandar um recado para ela, mas a princípio não tem problema, tá? O que a gente está sempre conversando com os professores? Que devem sim postar atividade, até porque é através da atividade que eles vão saber se vocês estão participando da aula ou não, né? E aí é dessa forma que a gente cobra presença, isso sempre foi assim no EAD. Mas que a cobrança dessas atividades não seja nada exuberante, tá? Pode ser lá, assim, um ponto na prova principal, quando for feita a prova principal, mas o objetivo dessas atividades não é dar trabalho para vocês. O objetivo da atividade sempre é fixar o conteúdo. A gente vai ali, aprende o conteúdo e no final da aula, tá, e agora vamos ver o que vocês aprenderam. Escreva sobre tal coisa, ou discorra sobre tal coisa, enfim, uma atividade para que vocês fixem o conteúdo. Esse é o intuito dessa atividade do AVA, tá? Toda aula à distância tem que ter isso, para vocês fixarem o conteúdo. Muitas vezes, para poder responder as questões que o professor coloca lá, vocês vão ter que reler o material. Isso é uma forma de estudar novamente, né? Porque vocês vão procurar a resposta e vão ler novamente, ou vão assistir novamente o vídeo, e isso vai auxiliar no estudo de vocês, tá? Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Já usei muito o Zoom, mas como participante, não como mediadora. Tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui, peraí. Foi? Parou bem num ponto ótimo, né? Vou tirar dali. O WhatsApp tá bombando, hein, Jana? Oi?
Meu WhatsApp É. é das 6 da manhã à meia-noite nessa agricultura, meu WhatsApp, ultimamente. Gente, então essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? Eu coloquei aqui uma explanação sobre o que a gente vai atuar. Nós hoje estamos encerrando o assunto da ementa, tá? Nosso último assunto da ementa é planejamento de uso de solo. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Estão vendo, galera? Sim. Então, na aula de hoje, hoje seria a prova. Vocês lembram? Lá pelo plano de ensino? Hoje a gente teria a prova. Só que devido a tudo isso que está acontecendo, a gente não vai fazer a prova, obviamente, né? Então, eu dei a aula de hoje encerrando o conteúdo. E segunda-feira que vem, provavelmente, nós faremos uma avaliação, mas eu vou estudar ainda essa forma de avaliação com vocês. Mas já vão relendo o conteúdo que vocês têm, tá? Todo o material que vocês têm até hoje. Então, aqui embaixo eu coloquei um oizinho, né? A minha cara tá maravilhosa, que vocês podem ver, né? Linda. Vou tirar isso daqui. E aí coloquei os 4 assuntos que eu coloquei para trabalhar esse assunto de planejamento do uso do solo, né? São processos naturais de transformações dos ambientes, sucessão ecológica, estratégia de curto, médio e longo prazo para a recuperação das áreas degradadas e a revegetação dos solos degradados. Tá? Então, essa aula aqui, essa daqui e essa daqui, eu gravei. O que eu não consegui gravar foi essa daqui. Então, o que eu sugiro para vocês, como o Zoom ele é rápido, a gente não vai ter muito tempo, eu sugiro para vocês a gente trabalhar agora essa daqui. Pode ser? Pode? Pode? Então, vou abrir essa aula aqui para a gente estar trabalhando sobre revegetação dos solos degradados. Lembrando, galera, que depois que vocês assistirem as aulas, e quem não assistiu ainda e continuar tendo dúvida, eu não sou muito adepta do... Estão conseguindo ver ainda que apareceu um negócio aqui no meu computador? Ainda está aparecendo? Tá. Ah, então tá. Achei que tinha sumido porque eu mexi no negócio aqui. Eu não sou muito adepta daquele chat do AVA, porque eu acho que às vezes o professor demora para ver, eu às vezes posso demorar para ver, e aí vocês ficam sem resposta, demora muito tempo para ter a resposta da dúvida de vocês. Então, como todos vocês têm o meu contato direto, quando vocês estiverem assistindo a aula, se surgir alguma dúvida, pode me perguntar pelo WhatsApp mesmo. Pode mandar áudio na hora que está assistindo a aula, ainda mais ali assim. Mas assado. Vocês têm o meu contato, usem o meu contato. Pode usar, tá? Eu não prometo responder exatamente na mesma hora, mas a hora que eu ver, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Combinados assim? Bom, na aula, nos assuntos de hoje, primeiro eu comecei falando dos processos naturais de transformação do solo. Esses processos naturais são o quê, galera? São os processos que desestruturam ou que alteram o solo de forma natural. A gente já viu que nós temos muitos processos que desestruturam o solo, quando o solo pelo antrópico, são chamados processos antrópicos. Esses processos, eles são mais acelerados. Só que além dos antrópicos, a gente tem os naturais, que está lá na aula que eu gravei para vocês, tá? Que são os fenômenos naturais que também vão alterar o solo. Depois disso, então, veio a sucessão ecológica. Tá? Então, tem a segunda aula, que é sobre sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É como se dá, de forma gradativa, a realocação da vegetação no solo. Uma vez degradado o solo, perdeu vegetação, como que vai se dar a realocação da vegetação ali naquele solo? Então, essa é a segunda slide que tem lá, a segunda aula de slide. A terceira aula de slide são estratégias de curto, médio e longo prazo para a recuperação do solo. Então, tem algumas estratégias lá que são de curto, médio e longo prazo. Quando que eu uso de curto prazo? É da necessidade e da atividade que eu estou utilizando em cima do meu solo. Digamos que eu quero plantar cultivo anual ou perene, que dure 2 anos, e eu preciso, então, ter uma estratégia a curto prazo de recuperação daquele solo. Então, como fazer?
Então, tá tudo explicado lá na aula, fazendo a correção do pH, correção de fertilidade, plantação de leguminosas, mas eu estou trabalhando com pastagem, tem uma área degradada com pastagem, então não preciso fazer recuperação a curto prazo, posso fazer a médio prazo. Como fazer? O sistema mais indicado é o pastoril, tá? Intercalar, fazer o uso da pastagem com alguma cultura dífera ali que me traga resultado mais rápido e que ajude na recuperação daquele meu solo. Mas eu tenho uma área lá que foi degradada e eu não preciso utilizar ela agora, mas eu sei que foi degradada. Então, eu posso estar pensando numa estratégia de recuperação a longo prazo, que são geralmente deixar a área lá parada. Eu posso acelerar esse processo colocando algumas plantas nativas lá para acelerar o processo, mas é um processo mais lento mesmo, que eu deixo aquela área parada até eu necessitar da utilização dela. Então, ela vai se recuperando lá, naquela área fica lá paradinha, tá, galera? Então, essa é a nossa terceira aula, tá? Eu tô deixando aqui todo mundo mudo, porque tá dando muita interferência, então, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês ergam a mão, tá? Ou deem um sinalzinho ali, que daí eu boto ali para vocês falarem. Deixa eu só tentar aumentar a minha tela aqui para eu conseguir ver todo mundo. Tá? Peraí, só um pouquinho, pessoal. Agora eu só consigo ver o Gustavo. Tá, eu vou tirar a Fran, a Laine, a Karina, o Pablo Lindão, o João Marcos e a Yasmin, que a gente ainda não sabe quem é, né? Esses eu vou tirar do mudo, porque eu não consigo ver numa tela só. Os demais estão mudos aí, tá, pessoal? E aí, então, a nossa quarta aula de hoje é sobre revegetação dos solos degradados, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha em como fazer essa revegetação desses solos degradados, né? Então, como introduzir novamente algumas culturas nesse solo. Então, quando existe exploração agrícola em determinadas regiões, a gente tem que ter, primeiro, a preocupação com a matéria orgânica. Por que com a matéria orgânica? Porque a matéria orgânica ela é responsável pela alocação de humus no solo, vai aumentar micro-organismos no solo, estabilidade de agregados, vai aumentar a absorção de água naquele meu solo. Então, eu não posso pensar em uma recuperação diária sem pensar em aumentar a matéria orgânica daquele meu solo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, aumentar essa matéria orgânica lá naquele meu solo, né, galera? Então, eu não posso fazer nada sem começar com a matéria orgânica. Pode falar, Fran. Peraí. Ô, Jana, eu acho que a tela tá travada. Eu não sei se tu tá falando nos slides ou o quê. Tá andando ou não? Não. Também não. Por isso que vocês estão boiando aqui. Já faz mais de meia hora que tá. Eu quis falar, mas tinha me cortado já. Foi. Aê, agora sim. Ó, eu vou mexer. Agora tá funcionando. Tá mexendo? Aleluia. Agora tá. Tá. Mexeu? Beleza. Vale lembrar que a Yasmin é o José Igor, certo? Oi, José Igor. Então, a gente descobriu agora quem é a Yasmin, que tava todo mundo curioso pra saber quem era a Yasmin, né? Bom, galera, e quando a gente tem, continuando então a nossa sessão ecológica, a nossa preocupação com matéria orgânica do solo, quando a gente tem aqui, ó, áreas com declive, a falta de matéria orgânica se torna ainda pior. Porque, além de perder a matéria orgânica por lixiviação, enfim, não ter matéria orgânica nesse solo, o pouco que eu tenho, ela escorre quando acontece uma degradação intensa mais ou menos desse tipo aqui no solo, tá? Então, esse processo erosivo piora ainda mais quando a gente não tem matéria orgânica. Só que como fazer a colocação da matéria orgânica nesse tipo de solo aqui? Né? Existem alguns métodos
fundos, só que eles são caros, né? São extremamente caros. Então, como fazer? Como baratear isso, né? A gente pode pensar no uso de leguminosas para estar diminuindo o custo de organização desse solo e de realocação de matéria orgânica nesse solo, né? Então, eu posso pensar em leguminosas que vão estar aí ou micorrizadas ou noduladas já, né? Por micorrizas e rizóbios. E aqui tá dizendo que vai fechar a aula. Enfim, gente, se fechar a aula, eu vou tentar continuar aqui. Se fechar a aula, eu tenho que passar o link, tá? Vamos continuar para ver até onde ele vai. Então, eu vou tentar colocar essas leguminosas lá no solo, né? Com rizóbios ou micorrizas, que são rizóbios, bactérias fixadoras de nitrogênio, e micorrizas são fungos, vocês estão lembrados? E vão acelerar esse processo também de respiração. Pablo do céu, o que seria isso? Meu Deus do céu. Pablo, presta atenção. Pablo. Tá, gente? E os solos que estão com baixa fertilidade, eu também tenho que fazer a correção da mesma, tá? Eu não posso pensar em fazer uma sucessão ecológica ali naquele solo, botar plantas naquele solo, pensar na matéria orgânica do solo e não fazer correção de minérios daquele solo, tá? Lembrando que a gente está falando de recuperação de uma área extremamente degradada, tá, galera? Então, quando eu penso em colocar mudas no meu solo, eu tenho que pensar em colocar elas mais prontas, tá? Então, como assim? Eu vou pensar na quebra da dormência da semente, eu vou pensar na inoculação do rizóbio já naquela semente, ou de micorriza, ou de colocar micorriza naquele solo, ou vou produzir a muda, levar a muda pronta, e vou fazer esse plantio direto lá no campo com a muda já praticamente pronta. Isso acelera o processo, né? Porque quando a gente falou do processo de longa duração, que é deixar a terra lapidada, beleza, eu posso deixar, só que vai demorar mais, eu posso acelerar colocando a planta lá no solo, já, tá, gente? Então, eu tenho aqui algumas técnicas de recuperação de áreas degradadas, né? Então, eu tenho técnica de indução da regeneração natural, que é quando tem um solo que não está muito degradado, tá? Eles mantêm as suas características, e eu não tenho ele tão degradado. Eu posso deixar essa planta, a indução da vegetação vir sozinha lá. Então, ele não está extremamente degradado. Eu sei que vai nascer rapidamente plantas naquele meu solo, tá? Então, tenho aqui quadros 2009 que explica que, partindo do pressuposto que as espécies regeneram naturalmente, todas elas vão se regenerar naturalmente, dependendo aí do tempo de cada uma, existem alguns fatores que vão condicionar este processo, né? A disponibilidade no local daquela planta, se vai ter ou não, né? Os fatores que afetam a germinação, que a gente tem que estar sempre observando, luminosidade, água, temperatura, né? Que afetam também o crescimento inicial, que é fertilidade do solo, pH do solo, além da luminosidade, temperatura, umidade, né? Então, tem que estar sempre observando isso para eu deixar fazer a primeira técnica, que é de regenerar naturalmente, tá? Outra técnica é quando eu faço enriquecimento com nativas. Tipo aquilo que eu falei para vocês, acelerar o processo, onde eu pego e coloco mudas de plantas prontas lá naquele meu solo. Isso vai acelerar, tá? E eu posso colocar leguminosas, folhas que contêm rizóbio, e isso vai acelerar ainda mais o processo de recuperação daquele meu solo. Também posso fazer a técnica de plantio e plantação puro de nativas, que são naquelas áreas que estão semiáridas, sabe? Não tem praticamente nada ali em cima, elas perderam todas as características bióticas delas. Então, eu vou colocar ali essas plantas nativas e frutíferas de preferência, tá, galera? Uma outra técnica que existe para a gente fazer a recuperação dessas áreas é a chamada nucleação. Alguém já ouviu falar de nucleação? Sabe o que é essa nucleação? O que faz a nucleação? Sim? Não? Ok.
Não. A nucleação, ela é entendida como a capacidade de uma espécie em proporcionar uma significativa melhoria à qualidade ambiental, permitindo um aumento na probabilidade de ocupação desse ambiente por várias espécies. Então, nucleação é quando eu coloco na minha área degradada uma planta que facilita o desenvolvimento das demais. Como assim, Janaína? O sistema radicular dela, ela vai facilitar o melhoramento daquele solo, vai introduzir organismos no solo, as folhas dela vão dar um aporte legal de matéria orgânica naquele solo, vai fazer uma cobertura legal do solo. Então, é uma planta que vai facilitar a alocação das demais plantas. Então, essa é a chamada de técnica de nucleação. É quando a gente coloca uma planta-chave que a gente sabe que faz esse processo, tá? Existem várias formas de estar fazendo técnicas de nucleação. Então, uma das técnicas é transposição de solo, para eu estar colocando essa planta lá que vai ocasionar o desenvolvimento das demais. A transposição de solo é quando a gente tira um solo ruim e substitui por um solo bom. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, pequenas porções de terra, vou colocar ali. Quando a gente planta uma árvore, a gente geralmente faz isso, não faz? Não coloca bastante matéria orgânica, um solo melhor agregado ao redor, ali na cova, onde a gente planta a árvore? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Temos também a semeadura direta ou a hidrossemeadura, né? Que essa técnica ela vai utilizar, então, uma grande mistura de gramíneas nativas e leguminosas que vão cobrir o solo rapidamente. Então, a gente vai usar como planta nucleadora essas plantas gramíneas e leguminosas que fazem cobertura rápida do solo. Então, eu faço essa tal chamada de hidrossemeadura. Por que hidrossemeadura? Porque eu jogo com água essas sementes. Literalmente, eu jogo com água essas sementes no solo. Sementes de várias espécies. E eu vou facilitar a germinação delas ali naquele solo. Tá, gente? Também posso usar os chamados poleiros artificiais. Por que poleiro? Poleiro é poleiro mesmo, tá? De passarinho. Só que a gente faz vários tipos de poleiros. A gente tem poleiro seco, vivo, torre de cipó e cabo aéreo. Daqui a pouco tem fotinho para vocês entenderem como é que é cada um. Por que o poleiro? Para a gente facilitar a vinda de pássaros mesmo, porque eles disseminam sementes e eles também fazem cocôzinho, certo? No cocôzinho sai a semente e já sai um pouquinho de nutriente junto ali. E isso faz a disseminação de espécies. Então, eu coloco uma espécie-chave lá para nucleação, tá? E coloco poleiros para que venham passarinhos, enfim, e disseminem essas sementes. Por isso que a minha planta-chave de nucleação geralmente é uma frutífera e é uma nativa, tá? Porque ela tem que chamar a atenção dessas espécies que disseminam as sementes. Então, aqui tem foto para vocês verem, ó, no poleiro vivo, que é mais ou menos colocar lá uns bambus com cipó, tá? Puleiro seco, que é bem comum. Puleiro torre de cipó, que é com aquelas plantas trepadeiras. E cabo aéreo, que é literalmente fazer um cabo entre uma planta e outra, tá? Isso facilita a vinda dos pássaros ali e aí começa a disseminação. Essas técnicas, galera, para quem já estudou um pouquinho de recuperação de área degradada na parte ambiental, elas são extremamente utilizadas e vão ser muito utilizadas por vocês caso partam para a área ambiental, tá? São técnicas que são bastante utilizadas. Mas, Janaína, nossa aula de manejo de solo? Sim, mas eu consigo corrigir o que está em cima sem corrigir o que está embaixo? Ou vice-versa? Não. É por isso que a gente fala disso aqui também nessa aula, tá? Para eu corrigir o solo, eu começo corrigindo em cima para corrigir embaixo, certo? E também tenho a transposição, que é outra técnica nucleadora, né? Que vai facilitar o abrigo natural para a fauna, puleiro para repouso e caça, decomposição de matéria orgânica e oferece condições adequadas para as espécies adaptadas à sombra, umidade e galharia. Então, é como se eu jogasse um monte de galhos e árvores e folhas no solo, criando ali abrigo para microfauna, criando condições naquele solo para o desenvolvimento de organismos e aí facilitando, consequentemente, o desenvolvimento das plantas acima do solo. Alguém está pedindo alguma coisa? Foi impressão minha? Não? Beleza. Tá? Também temos plantio de mudas em ilhas, com alta densidade. Então, eu pego lá, faço num cantinho daquele meu solo extremamente degradado, tá?
e planto várias mudas ali do meu interesse, planto mudas que são consideradas nucleadoras, nativas, frutíferas, planto leguminosa, planto gramínea, planto vários tipos de planta, faço uma ilha. E aí, com isso, eu chamo a atenção de animais e deixo a área lá em pousio e aquilo começa a se alastrar e eu começo a ter uma recuperação do solo. Essas técnicas, elas não vão funcionar do dia para a noite e nem de um ano para o outro. Demora, tá? Então, são técnicas que tem que ter paciência. Assim como eu já falei várias vezes para vocês, desagregar e desestruturar o solo é muito rápido e fácil. Organizar esse solo novamente é muito demorado, tá? Então, vocês aí, futuros engenheiros agrônomos, têm que ter isso em mente sempre, tá? Transposição de chuvas de semente é quase igual à hidrossemeadura, só que é uma outra técnica, onde eu coloco essa redinha com vários tipos de sementes e eu literalmente fico aparando as sementes que caem das plantas que estão naquela minha área. Isso já é para uma área que tem o maior número de plantas, fico aparando as sementes que caem lá, depois eu transplanto essas sementes numa área seguinte e assim eu vou fazendo. É como se eu fizesse o papel dos pássaros e dos animais que fazem o transplante dessas sementes, tá, galera? Então, em resumo, a gente conheceu nessas técnicas de nucleação uma ferramenta para a recuperação dessas áreas, né? A nucleação, ela é entendida como a capacidade que pequenas porções do ambiente, contendo espécies ou atraindo espécies, em proporcionar uma significativa melhoria da qualidade ambiental. Bom, gente, então, técnicas como essas, elas são muito utilizadas para recuperar áreas que estão extremamente degradadas, né? Não estou falando aí de uma área que era utilizada por lavoura, como a de arroz aí, que vocês têm que dar um jeitinho lá, né? Não, são áreas com uma declividade mais acentuada e com uma degradação mais acentuada, tá? Então, eu uso esse tipo de técnica para estar melhorando. Ô, Rafa, hein? Viajou? Já que foi para homem. Tá? O negócio que não sai mais, ó. Eu não sei já que foi para homem. Peraí. Sai! Jesus amado. Ah, vou deixar isso aí agora. Bom, galera, eu falei bem rápido nessa aula, porque eu tô com medo da nossa aula ser cortada aqui pelo Zoom, mas deu tempo, né? Então, eu queria que vocês agora falassem as dúvidas que vocês têm, o que, que vocês gostariam de perguntar sobre o projeto. Calma, Ô, Jana. Um de cada vez. Não tô dando conta. Jana? Oi. Tô te ouvindo. A gente vai fazer alguma visita na área ou não? Vai, dia 18 de abril. Gustavo entrou depois, né? Gustavo, a princípio, dia 18 de abril, tá agendado já lá com o fazendeiro, com o dono da fazenda, né? Para nós visitar essa área. Ah, perfeito. Tá? Era para ser dia 28 agora, mas devido aos acontecimentos não foi possível, né? Então, a gente vai dia 18 de abril. Tá, ô Jana, daí a gente não vai conseguir te apresentar, né? Seria dia 6, semana que vem. Não, mas daremos um jeito, não se preocupa. Isso, gente, para apresentação, eu vou reorganizar o calendário. Nem que a gente atrase o final da aula, vai ficar em aberto, né? A gente não vai encerrar a disciplina, para vocês fazerem a apresentação depois, quando tudo voltar ao normal. A gente espera que volte ao normal o quanto antes, tá? Não, não só para mim, né? Para todas as fases do curso de agronomia. Ah, então tá. Tá? Em relação ao manejo do solo, alguma dúvida? Ô, Jana, olha só. Tu falasse lá num slide que é primeiro, no caso de reconstrução lá, né? Primeiro se reconstrói a parte de cima para depois reconstruir a parte de baixo, é isso? Não, não é que, na verdade, Gustavo, vai junto. Eu não consigo fazer uma coisa sem fazer outra, tá? Eu acho que eu acabei falando isso aí mesmo, mas vai junto, tá? Na recuperação do solo, eu tenho que sempre começar. Vamos criar etapas. Eu tenho que sempre começar com correção do solo, certo? Mentira.
Tem que começar sempre com análise do solo, certo? Fiz Certo. análise do solo, interpretei a análise do solo, corrigi o solo, tá? Corrigi nutriente, corrigi pH. Mas a correção de nutriente desse solo vai ser baseada na cultura que eu vou utilizar no solo também, certo? Certo. Então, eu tenho que ter em mente o que eu vou plantar naquele solo para depois fazer a correção de fertilidade daquele solo. Fazendo a correção de fertilidade do solo, aí então eu vou implantar as culturas ali naquele solo. O que eu quis dizer é que não adianta eu fazer a correção do solo e deixar esse solo nu. Não resolve nada. Ou resolve eu deixar o solo nu, sem nenhuma cobertura e só fazer a correção do pH e da fertilidade daquele solo. Ele vai se recuperar? Não. Não, né? Então anda junto, sempre anda junto. Eu tenho que fazer a parte de cima e a parte de baixo. Sempre junto. Eu tenho que corrigir a parte de baixo baseado no que eu vou pôr em cima. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu vou traçar estratégias conforme está o meu solo. Se é um solo que está pouco degradado, eu consigo estar utilizando ainda anualmente as culturas naquele solo. Eu só vou verificar culturas menos agressivas ou que agreguem mais aquele meu solo, como leguminosas, por exemplo, que além de facilitar a estrutura do solo, elas vão dar um aporte de micro-organismos de matéria orgânica superior a uma gramínea, né? Ou se é um solo que eu estou usando como pastagem e eu não posso simplesmente abandonar aquela área porque eu só tenho aquela área, mas eu sei que o solo está compactado, está degradado. O que eu vou fazer? Vou partir para uma silvopastoril, vou partir para uma agrofloresta, alguma coisa que permita que eu tenha a viabilidade econômica ao mesmo tempo que eu continuo utilizando aquele solo. Tá? Faço pousios intercalados também, se for possível. Eu tenho, sei lá, 12 hectares, uma realidade aí da nossa região. Tento utilizar 8 hectares por ano e deixar 4 parados, se for possível, né? Então, isso tudo vai muito da realidade do local, dos recursos que o produtor tem. Sempre tem que pensar nele. Tá? E no ano seguinte, utilizo 8 hectares, 4 que eu estava utilizando esse ano, mais os 4 parados, deixo outros 4 parados lá. E assim sucessivamente, se for possível. Se não for possível, eu vou tentando colocar plantas que são menos agressivas e que vão incrementar o meu solo, colocar árvores, entrando aí para o sistema silvopastoril para tentar agregar a estruturação do meu solo. E se eu tenho um solo muito degradado, mas que eu não tenha mais solo nenhum, eu tenho que parar e recuperar. Tem que pensar numa estratégia, no plano B, mas eu tenho que parar e recuperar aquele meu solo, porque não adianta, porque o solo ele chega num ponto de esgotamento que ele vira deserto, tá? Então é o chamado deserto nutricional do solo. Então não adianta eu esgotar aquele meu solo, porque eu não tenho outro solo para estar utilizando, porque ele vai virar um deserto nutricional. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Por isso que tem um ditado que sempre fala que na agronomia depende, né? O agrônomo, o engenheiro agrônomo, tudo depende, porque realmente depende. Depende da situação, depende do produtor, depende do recurso, da tecnologia, enfim, tá? Mais alguma dúvida? Em relação ao projeto, estão conseguindo se reunir? Não dorme, Guilherme? Senta, Guilherme. O Rafa já dormiu. Tô cansado. Em relação ao projeto, galera, estão conseguindo se reunir mesmo à distância, conversando, traçando estratégias? Ô, Jana, só para mim ficar atualizado aqui, o projeto, qual é o dia da apresentação mesmo, que eu já não sei mais? Gustavo, seria dia 6, mas vai ser adiado devido à situação, né? Para a gente não deixar de apresentar. Mas vão se preparando. Quanto antes vocês estiverem preparados, melhor. Como a gente vai fazer a visita na área somente dia 18, provavelmente a apresentação vai ficar para depois do dia 18. Mas isso não impede que vocês vão adiantando a parte escrita, as estratégias que vocês estão imaginando que possam ser utilizadas, tá? As recomendações que vocês vão fazer. Então, se preparem. Ô, Jana,
Eu Sim? tenho uma dúvida sobre aquela, acho que é a atividade da semana passada, que fala sobre as queimadas. Tá. Eu queria esclarecer melhor em que momento pode ser vantajoso ou não queimar uma área. A queimada, vou ser bem certa, não vejo momento nenhum para ela ser vantajosa, tá? Porque a queimada, ela é uma forma rápida de limpeza do solo que muitos produtores utilizam, né? Querem fazer a limpeza do solo e uma forma rápida é a queimada. O único momento que ela pode ser considerada vantajosa é quando tem alguma praga de pastagem que eu não estou conseguindo combater com inseticida, por exemplo. E uma queimada me garantiria a eliminação dessa praga. Eu acho que é o único momento que ela pode ser considerada vantajosa. Nos demais momentos, não. Porque a queimada degrada muito a parte superficial do solo. Tá? Ela degrada, ela mata os micro-organismos da camada superficial. E isso a gente está falando de 3 centímetros, que parecem ser nada, 3 centímetros. Mas considerando o tamanho dos micro-organismos, pensando que a gente está falando aí de fungo e bactéria, 3 centímetros é muita coisa para eu estar degradando. Ela queima a minha matéria orgânica superficial também, que vira, tá? Ela desestrutura o meu solo por causa da elevação da temperatura do meu solo, então ocasiona desestruturação, facilitando a erosão do meu solo, além de deixar o meu solo limpinho, ou seja, sem cobertura nenhuma e desprotegido. Então, a queimada não é vantagem. Ela só pode ser considerada vantagem em casos muito extremos, como esse da praga. Mas as demais situações, eu não vejo vantagem nenhuma. Já li alguns artigos que defendem a queimada, no sentido de estar fazendo a conservação da biota do solo, mas eu discordo disso. Eu acho que quando a gente tem uma perda da biota, até fazer a recuperação dessa biota demora muito. Esclareceu, Fran? Mais perguntas, galera? Alô? Oi. Gustavo? Não é eu não, esse aí. Pablo? Agora funcionou esse diabo aqui. Quer falar, Pablo? Não estava funcionando. Eu tinha umas opiniões. É burro, velho. Eu tô É tentando burro, fazer essa aula aqui, galera. Esse aí Eu é espero que dê certo. Depois eu posto lá no Ava, tá? Mas como é a primeira vez que eu tô usando com vocês, como eu sendo a mediadora, eu tô ainda apanhando um pouco. Mas eu botei aqui pra gravar, espero que dê certo. Pablo, agora a gente tá até te vendo. Lindo. Pablo Lindão. Maravilhoso. É o fim da picada. Apareceu o aviso do antivírus aqui. Gente, era isso então. Tem mais uma dúvida? O que tu tá Ô, Jana, olha só. Na aula passada, a professora fez os vídeos lá e tal, e publicou um material lá sobre a formação do solo, a sua gênese e tal. Só que nas perguntas tinha alguma coisa falando sobre classificação de agrotóxico. E eu tive que procurar na internet, porque no material eu não consegui encontrar nada. Não sei se houve algum equívoco, sei lá. Houve, não era pra estar lá. Depois eu vou dar uma olhadinha. Pode olhar as perguntas, tá? Porque assim, teve coisas assim lá que tava bem fora do contexto que eu tive lendo. Sei lá, não sei se fui eu que li errado, talvez. Eu vou dar uma olhadinha, porque não era. Eu vou dar uma olhadinha. Posso ter errado o arquivo. Uhum. Tá. Ô, Jana, são as atividades? Oi? Alguém ia falar? uma sugestão, tipo, diz para os professores tentar gravar o slide eles falando, porque que nem como é que é o nome? O Mauro, ele grava só o áudio. Daí, tipo, é meio complicado entender.
Sim. É bom que os professores gravem ou eles aparecendo, explicando, ou narrando que nem no slide. É melhor pra gente. E não botar tanto vídeo, porque é melhor eles falando. Sim, claro. É assim, pessoal, assim, eu apanhei, os professores estão apanhando também, não justificando, né? Não é justificativa isso, mas somente para dar um feedback para vocês, porque foi uma situação diferente para todo mundo, né? Os professores, de repente, tiveram que se transformar em professores de EAD, não eram professores de EAD, né? E a formação de um professor em EAD, a dinâmica, ela é completamente diferente do que a gente é acostumado. Então, os professores também estão apanhando bastante, mas a gente está fazendo muita videoaula para eles. Amanhã à noite, às 7 horas, das 7 às 10 da noite, a gente vai ter um curso 3 horas online para os professores. A grande maioria deles está inscrito. Só não está inscrito os professores da aula de amanhã, porque eles começaram a usar bastante o Zoom, eles estão se habituando aos poucos, né, essas modernidades. Então, eles vão dar aula ao vivo, então não vão poder estar no curso, mas os demais vão estar. Então, eles estão se esforçando, dá para ver que eles estão se esforçando. Claro, tem muito a melhorar ainda, mas eles estão se esforçando. Agora, uma coisa é certa, galera, quando os professores voltarem às suas disciplinas, eles vão voltar transformados. Por que eu digo isso? Porque eles estão recebendo tanto aprendizado, que eu acho que eles nunca receberam tanto aprendizado na vida de como ser um professor, de como dar a sua disciplina, de como organizar o seu conteúdo. Então, o professor que souber aproveitar isso vai sofrer uma transformação enorme e vai melhorar até em sala de aula, presencialmente depois. Então, acredito que a gente ainda consiga tirar um lado bom. Claro, demanda do esforço pessoal de cada professor, né? Eu estou pedindo, os demais coordenadores estão pedindo insistivamente para que eles se preparem uma boa aula, organizem o conteúdo. A gente está tendo acesso às aulas do AVA, então todo dia eu dou uma olhadinha, chamo atenção, tem professor que vai lá e corrige, tem professor que não corrige, e a gente vai, mas a gente está na luta aí e espero que dê tudo certo. E também esperamos que a gente volte à aula o quanto antes, porque para nós também não está sendo bom, a gente quer aula presencial, para a gente é melhor, para todo mundo é melhor, né? Como nós seguimos regras aí do Ministério, a gente não pode desobedecer. Né? Até esses tempos atrás eu conversei com uma turma que estava bem chateada com essas aulas EAD, e aí no fim eu já não sabia mais o que falar. O que eu falei foi, gente, alguém tem o contato do ministro da Educação? Se alguém tiver o contato dele, fala com ele, porque a gente não pode fazer nada, a gente não pode desobedecer, né? A gente segue normas, a gente precisa seguir essas normas, né? A gente é regido por uma lei maior, a gente não pode desobedecer. Então, é complicado, tá? Mas a gente espera que isso volte ao normal o quanto antes. Mas deem sempre esses feedbacks das aulas, e daí eu vou repassando isso para os professores e eles vão tentando se organizar e melhorar a aula deles cada vez mais. Tá? Galera, então os exercícios de hoje de vocês estão nas aulas 1 e 2, da aula 3. Tem exercício final, mas não é para fazer, só façam da aula 1 e 2, tá? É duas perguntinhas bem rapidinho lá, não precisa fazer da aula 3, só da aula 1 e 2. Certo, gente? Pô, Frito, já tem uns 3 aulas atrasados, acho, para fazer. Meu Deus, tô ferrado. Eu também. Oi? Zé, quando manda atrasado, ganha falta. Não ganha falta, desde que mande, né? Não ganha falta. Eu pedi para os professores aumentarem o tempo dos exercícios também, deixar uns 15 dias. Eles vão começar a fazer isso, tá? Mas assim, não quero que vocês relaxem também, né? Vocês também têm que fazer a parte de vocês. Vocês também tem que entrar lá no AVA, também tem que ler, tem que fazer o exercício, né? Tira o tempo que vocês têm à noite para fazer isso, tá? Como eu falei antes, ninguém está de férias. A gente só está tendo que estudar de uma outra forma, mas a gente continua tendo aula à noite. As nossas aulas não encerraram, tá, galera? Ô, Jana, outra coisa. Essa decisão de ter aula EAD foi uma decisão da Unibave ou foi uma decisão do Ministério da Educação, que eu não entendi? Do Ministério da Educação.
todas as aulas estão sendo EAD, desde o ensino infantil até a graduação. A minha filha está no infantil 3, tem 3 aninhos, ela tem aula EAD. Meu Deus. Meu Deus, digo eu, porque eu faço as aulas de vocês, as dela. Confiro a aula dos professores, eu tô ficando louca. Quis ser coordenadora, né? Olha aí, ó. Não, brincadeira. É uma decisão do Ministério, não é nossa. Então, tá todo mundo tendo que seguir essa decisão, tá? Então, todos os ensinos estão sendo à distância. Não tem nenhum presencial no momento. Tá? Ok, galera. Ok. Então, era isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá aqui dando sinalzinho de que vai encerrar. Até já passou 10 minutos dos 40, né? Me deram 10 minutinhos de lambuja. Mas, volto a reafirmar aqui que se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Que a gente vai fazer aí a aula da melhor forma possível. Eu vou tirar as dúvidas da melhor forma possível para vocês. Vou auxiliar sempre que for possível auxiliar. Eu só não vou prometer que eu vou resolver todos os problemas, mas prometer que eu tentarei resolver, eu prometo. Sempre, tá, gente? Então, eu tô tentando melhorar como professora de AVA, assim como todos os demais professores, porque é uma realidade muito fora da nossa, como eu já falei para vocês. Então, não é fácil, mas a gente está tentando. Tá, galera? A gente sabe que falta um pouco esse tete a tete mais de perto, mas a gente está tentando fazer da melhor forma possível, tendo o menor prejuízo possível. Beleza? Beleza. Certo aí? Ah, uma coisa, a Miriam hoje me perguntou se eu ia disponibilizar algum modelo de projeto. E tem ali no AVA já, tá? Para o Desafio do Campo. Botei uma abinha ali do Desafio do Campo, não sei se vocês já observaram, tem ali, tá? Tem informações, tem modelo de projeto, tá ali já, tá? Tem as análises de solo do local lá, tá tudo ali no AVA. Tá? Certo? Então, Certo. pessoal, uma boa noite para todo mundo. E se precisarem de mim, vocês sabem me procurar. Tá? Obrigada aí pela participação. Boa noite, Guilherme. Dormiu? Olha aí, como é que vai fazer exercício? Depois reclama que não consegue fazer exercício. 9 horas da noite dormindo. Tá. Guilherme já foi dormir. Beijo para todo mundo. Tchau. 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 Beijo.